Olá, Igreja Congregacional de Higienópolis, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica. E aqui é o pastor Rogério falando para vocês. E antes de dar início na nossa aula de hoje, eu preciso lembrar você do que a gente falou na semana passada, de uma maneira bem rápida, ok? Nós demos o início no tema da comunhão, que é uma das 5 disciplinas básicas da vida de um discípulo. É comunhão, palavra, oração, evangelismo e vida simples. E na semana passada a gente começou falando aí sobre comunhão, não é? Usamos o texto de Atos 2, 42 até 47, que descreve ali o relato da igreja primitiva e de como aqueles irmãos viviam em comunhão. Então nós, num primeiro momento, nós definimos ali o que é a comunhão, não é? A comunhão é você compartilhar tudo que você tem e que você é com o próximo. Percebemos as 3 esferas de relacionamentos que dizem respeito à comunhão, né? A esfera do relacionamento com Deus, com o povo de Deus e com o mundo de Deus. E depois nós definimos aí o que é a comunhão propriamente dita, por que ela é tão importante e como nós podemos melhorá-la. E deixamos aí para você, não é, o desafio de você escrever pelo menos 3 formas de melhorar a comunhão. E muitos participaram e foi um tempo muito gostoso ali no WhatsApp da igreja. E agora a gente quer dar continuidade a esse assunto da comunhão, não é? E pegando o tema aí que nós deixamos da última aula, aquelas 3 formas de melhorar a comunhão, nós vamos trabalhar esse assunto hoje, como melhorar a comunhão, encontrando formas para melhorar a comunhão, não é? Então eu queria que você lesse comigo novamente Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essas dicas sobre como melhorar a comunhão nós vamos extrair destes textos aqui. E a primeira forma-chave que nós encontramos nesse texto para desenvolver a comunhão é através de grupos pequenos. Você perceba comigo aqui nesse texto que eles estavam tanto no templo quanto nas suas casas, não é? E eu quero dar o destaque para essas reuniões que aconteciam nas casas. Por que digo isso? Porque a comunhão, de fato, no sentido estrito bíblico de que estamos falando aqui, ela não é possível ou viável em grupos muito grandes. Você não consegue, numa multidão, desenvolver uma comunhão aprofundada. Ela precisa de grupos pequenos, né? Grupos menores, onde as pessoas podem de fato se aproximar uma das outras, onde elas podem de fato conhecer umas às outras. Então os grupos pequenos de fato são a melhor opção para que a comunhão seja desenvolvida. E queridos, não é muito difícil de você concordar com isso, não é? Nós temos aqui na nossa igreja experiência com os Conectas. E eu sempre digo, o Conecta
tem o objetivo de conectar as pessoas com Deus, mas também de conectá-las umas com as outras. E a ideia do Conecta é estritamente essa, um grupo pequeno de pessoas que passam a conviver, não é, semanalmente. E as pessoas que têm tido a oportunidade de participar dos Conectas, elas têm experimentado um nível de intimidade, de comunhão maior do que aquelas pessoas que apenas têm os encontros dos cultos, das nossas celebrações, das nossas atividades presenciais. Então elas, de fato, não conseguem experimentar uma intimidade na profundidade. Então, a primeira forma que a gente observa aqui nesse texto é que os grupos pequenos são aí a melhor opção para isso, né? Uma outra forma para a gente desenvolver a comunhão é através de um ambiente familiar que prevalece nesses encontros nos lares. Aqui existe uma grande diferença entre os pequenos grupos e os cultos nos lares. Porque um culto no lar, você acaba utilizando daquela liturgia que, por mais que você mantenha ela, aproxime ela de uma informalidade, mas ainda assim você mantém aquela liturgia de um culto com o qual você está acostumado a frequentar, né? Alguém faz uma oração, alguém lê um texto, alguém compartilha uma palavra e alguém ora, e aí estamos terminados. Para desenvolver a comunhão dentro de uma limitação litúrgica fica muito mais difícil. Por isso que precisa existir esse ambiente familiar. E qual é a característica de um ambiente familiar? Não é? O que caracteriza, né, esse ambiente? É a informalidade, o afeto, a intimidade que consegue romper, não é, com as limitações de uma liturgia. Veja bem, eu não estou dizendo para você que sou contra a liturgia, só estou dizendo a você que a liturgia ela é aplicada num culto no seu devido lugar. Quando a gente fala de comunhão, a gente fala de um ambiente familiar, onde a pessoa sente-se acolhida, sente-se parte da família, onde a pessoa ela consegue, não é, interagir e abrir o seu coração. Então, olha só, já falamos de duas formas chaves para desenvolver a comunhão. A primeira são os grupos pequenos, mas a segunda é o ambiente familiar. As duas se entrelaçam de maneira que uma venha a completar a outra. Mas nós também temos uma outra forma chave para desenvolver a comunhão, e é compartilhar os recursos. Você percebe que aqui eles partiam o pão de casa em casa, você percebe que aqui eles vendiam os seus bens e propriedades e distribuíam aos outros à medida que alguém tinha necessidade. Então, a comunhão, ela pressupõe o compartilhamento de recursos, não é? Note que aqui na igreja primitiva, as pessoas compartilhavam os seus recursos fundamentadas num entendimento de que, na verdade, elas não são possuidoras de nada, não é? Elas são apenas mordomos daquilo que Deus lhes deu, que Deus lhes conferiu. E na condição de mordomos, nós então compartilhamos dos recursos que nós possuímos, que a gente obtém. Vale a pena fazer uma outra consideração aqui. Exatamente pelo fato de sermos mordomos de tudo aquilo que Deus nos tem dado, nós não devemos desperdiçar esses recursos ou gastá-los de maneira irresponsável, não é?
Exemplo, você não vai pegar uma câmera que você comprou, que custa caro, não é como essa que está sendo usada aqui para nos gravar hoje, não é uma câmera muito boa, e você vai emprestar essa câmera para alguém que é relapso, para alguém que não é cuidadoso, para alguém que vai deixá-la cair, que vai quebrá-la, que vai deixá-la molhar, ou coisa do tipo, porque você não está sendo um bom mordomo daquilo que Deus lhe concedeu, não é? Então, vamos compartilhar os recursos no ambiente da comunhão, mas precisamos fazer isso com bastante critério, com bastante sabedoria, não é? Então, olha só, os grupos pequenos são uma forma da gente desenvolver a comunhão. Manter um ambiente familiar nos nossos encontros também é uma forma da gente manter a comunhão, porque senão a coisa fica muito formal, fica muito distante e não tão relacional quanto deveria ser. E o resultado desse relacionamento que vem sendo construído e aprofundado é você compartilhar os recursos que você tem com aqueles que precisam. Mas ainda existe uma outra forma-chave para desenvolver a comunhão, não é? Talvez eu devesse falar dessa forma antes de compartilhar os recursos, mas fique tranquilo, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto e nós queremos todos aprofundar a comunhão. Mas uma outra forma de aprofundar a comunhão é você compartilhar as suas necessidades e orar uns pelos outros, não é? Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Tiago, no capítulo 5, o verso 16, que nos diz mais ou menos assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Um dos meios para desenvolver a comunhão passa por compartilhar as necessidades. E conforme esse texto que nós acabamos de ler, ali diz para a gente compartilhar as necessidades num nível de profundidade, de maneira que você seja capaz de confessar os teus pecados para essa outra pessoa. Isso demanda bastante profundidade no relacionamento, bastante intimidade, confiança, um ambiente seguro para fazer isso, e não apenas falar de coisas, de amenidades, não é? De coisas superficiais, mas você desenvolver uma comunhão ao ponto que você compartilhe com o outro uma das suas necessidades mais profundas que você está enfrentando por conta de lidar com o seu próprio pecado, de dar nome a essas coisas, não é? E a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e oramos uns pelos outros, aí então somos curados. Você percebe como a falta de comunhão pode trazer muita enfermidade para a sua vida e para a vida da igreja? O quanto essa falta de proximidade com as pessoas, ao ponto de você poder abrir o seu coração, o quanto isso causa prejuízos para a igreja. Por isso que uma das formas da gente melhorar a comunhão é compartilhando dessas necessidades de maneira profunda, de maneira íntima, ao ponto de não haver aí nenhuma dificuldade de você abrir o coração, entendeu? Então, por isso que essa é uma das formas da gente melhorar e aprofundar a comunhão, é quando você é capaz de compartilhar as suas necessidades num nível de profundidade muito grande, não é? E encaminhando aqui para o final, uma outra chave para a gente desenvolver a comunhão está em celebrar momentos especiais juntos, não é? Uma vez o presbítero Tiago falou algo interessante, que ele disse que nós deveríamos desenvolver relacionamentos fora
das atividades da igreja, fora do culto, fora das reuniões, fora da escola bíblica dominical, a gente ser amigo, ser irmão fora dessas coisas. E isso tem tudo a ver com essa questão de celebrar os momentos especiais juntos. Quando você faz parte da vida e da história de alguém, você vai estar presente nos aniversários, nas formaturas, nos casamentos, nos jantares especiais, você vai estar presente no Natal, no Ano Novo, enfim, nessas outras celebrações que você pode fazer parte juntamente com a pessoa. E a celebração disso é uma das grandes maneiras de aprofundar a comunhão. Alguém escreveu lá, respondendo às 3 formas de melhorar a comunhão na igreja, alguém falou de convidar a pessoa para fazer parte da sua família, para estar com você, para almoçar, jantar, tomar café, não é? E tem tudo a ver com isso, não é? Você está ali naquele momento onde vocês estão celebrando, rindo, não é? Desfrutando da comunhão uns com os outros. Isso faz parte desse aprofundamento da comunhão, que é tão importante, que é tão necessário. Então, o nosso grande desafio é estabelecer vínculos e relacionamentos profundos que extrapolem as atividades presenciais, as reuniões que nós temos como igreja. Nós precisamos, de fato, caminhar uns com os outros. Não é? E aí talvez você deve estar entendendo por que quando alguém faz aniversário e eu escrevo lá uma mensagem para a pessoa no WhatsApp da igreja, e eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte da história da vida dessa pessoa. Para mim é muito gratificante estar com as pessoas nos seus aniversários, não é? Nas suas formaturas, nas suas ocasiões especiais, de me sentir parte da vida delas, de fazer parte da história delas e de celebrar com elas esses momentos. Isso é muito importante e isso vai além daquela questão que às vezes nos limita, não é? Eu não sou pastor apenas quando estou no púlpito da igreja pregando ou ensinando, não é? Mas também quando eu caminho com as pessoas, quando eu faço parte da vida e da história delas. Então, é um privilégio, é uma bênção muito grande nós vivemos em comunhão, e uma comunhão profunda, não é? Uma comunhão onde a gente, como falamos aqui, convivemos em pequenos grupos, desenvolvemos, não é? um ambiente familiar, onde nós também compartilhamos os nossos recursos, aquilo que possuímos, quando também compartilhamos as nossas necessidades ao ponto de confessar pecados, ao ponto de abrir o coração nesse nível, nessa profundidade. E agora, quando a gente também celebra, não é? Momentos especiais juntos. Não é? E é tão interessante isso, porque mesmo que não exista um momento especial, a gente inventa um para poder estar junto e para poder celebrar, e isso sempre é uma grande coisa que nós podemos fazer para celebrar a comunhão. Ok? Eu vou deixar aí na sua tela, não é, um teste de conhecimento. Pode ficar tranquilo, não é nota do Enem, não. Não é apenas para você testar o seu conhecimento. Então, eu vou deixar 3 perguntas aí, né, que estão bem fundamentadas, tanto na lição passada quanto nessa, para você responder. A primeira delas, o que é comunidade? A segunda, por que a comunhão é tão importante? Indique 3 razões principais. E terceira, quais são algumas formas de desenvolver a comunhão? Cite pelo menos 3. Essa está mole, hein? A gente acabou de falar de várias delas aqui e você pode citar. Responda essas perguntas aí junto com os teus familiares na sala da sua casa. Discutem, vocês podem discutir, conversar sobre isso, e vai ser uma forma de aplicar bem esses conhecimentos.
Ok, queridos? Deus abençoe vocês e eu vejo vocês na nossa próxima escola dominical na semana que vem. Que Deus te abençoe.